O que será que cabe dentro de uma caixa? Olha só, uma bolinha de beach tênis. Hoje o Fora da Caixa está especial. Nós estamos com os pés na areia para mostrar para você 3 modalidades muito praticadas em Taubaté. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o beach tênis, o futevôlei e também o vôlei de praia. Além disso, tem as dicas dos nossos especialistas em várias áreas. Você é o nosso convidado especial. Saia da sua zona de conforto, vem com a gente que o Fora da Caixa tá só começando. E a gente começa o Fora da Caixa falando sobre os esportes de areia, conhecendo um pouco mais do futevôlei. Quem vai me ajudar nesta missão é o Júlio César Pedroso, mais conhecido como Formiga, não é isso, Júlio? Perfeito. E quanto tempo já na modalidade? Assim, você já tinha esse interesse ou acabou aparecendo assim no meio do caminho? Cara, apareceu mais ou menos pra mim em 2017. Comecei a brincar, né? A gente fala que a gente brincava de futevôlei. Não tinha muito essa modalidade aqui pra gente, era mais litoral, capital. Só que eu, como formado em educação física, sempre trabalhei com esporte, dava aula, futebol, funcional. E mais ou menos em 2019, 20 que deu a pandemia, que foi isso que fechou quadra, fechou o society, fechou tudo, a gente só podia fazer o futevôlei, que era número reduzido de pessoas, eram só, né, 2 para cada lado, e a gente começou a brincar, literalmente aprendemos a jogar brincando, fazendo uma vez na semana, 2, daqui a pouco a gente viu, tava todo dia. Então a gente pode dizer que o seu hobby acabou virando uma profissão. Perfeito, é isso aí. E quais são as principais características do futevôlei, né? Essa mistura de futebol e vôlei, que são as 2 paixões nacionais. Cara, eu acho que o principal que faz a galera se apaixonar é isso, é o ar livre, é areia, a gente joga descalço, é roupa leve, acho que também, tipo, um lance de não ser uma obrigação, cara. Quando a gente começou, a gente ia pra se divertir, cara. A gente ia fazer uma coisa diferente, que era nova, que ninguém daqui, pelo menos de Taubaté, Tremembé, assim, sabia, e a gente ia nessa, juntava a galera, 5, 6 pessoas e ia. Formiga, como é que faz para jogar, né, oficialmente? É sempre em dupla, são quartetos? Como que essa modalidade é disputada quando a gente fala de torneios oficiais? O torneio oficial é sempre dupla, né? Aí a gente divide por categorias, né? A gente vai desde do aprendiz, que a gente chama, que é a galera que está começando no esporte. E cada campeonato tem uma nomenclatura. Tem gente que fala aprendiz, iniciante, amador C, amador B, amador A. Outros campeonatos vão, sei lá, iniciante, intermediário. A gente tem o feminino, que está muito forte aqui no Vale. A gente tem a categoria misto, que é um homem e uma mulher. A gente tem a categoria kids, que é uma criança. Aí cada campeonato põe até 11, até 12 anos, com um adulto. Categoria master, que é a partir de 40 anos. Então isso varia muito de acordo com cada campeonato. Segue as mesmas regras do vôlei, ou seja, são 3 toques por dupla e são quantos sets cada partida? Isso, são 3 toques cada um, sendo que não posso dar 2 seguidos, né? Igual o vôlei mesmo, perfeito. E também, cada campeonato varia. Geralmente é um set de 18, né? A maioria também dos campeonatos a gente fala que é eliminatória dupla, então é um sorteio e começa a chave. Você perdeu, você vai para repescagem, se perder de novo, é eliminado. Se for ganhando, vai avançando. Aí tem campeonato que é formado em grupos, né? Daí passa 2 de cada grupo. Tem campeonato que a partir das quartas da semifinal faz melhor de 3 sets, né? Com o tie break indo até 15. E tem que abrir 2 pontos de diferença. Perfeito. Também, como acontece no vôlei. Isso, se ficar 17-17, precisa abrir sempre 2 pontos. E no caso da rede, né? No vôlei o jogador não pode encostar na rede. No futevôlei também acontece isso? Aqui também não pode encostar na rede. Encostou na rede, qualquer parte do corpo é ponto do adversário. Bem, uma coisa que chama muita atenção no futevôlei é o saque, né? Isso. Ele é estratégico, tem um montinho ali de areia, então esse é um diferencial também da modalidade? Sim, a gente fala que o saque bem feito, ele ganha jogo, então é isso. Aí cada pessoa vai treinar o seu saque para dificultar a recepção do adversário. Formiga, aqui no Fora da Caixa, a gente tem o objetivo de fazer os nossos telespectadores saírem da zona de conforto e conhecerem novas atividades, como, por exemplo, o futevôlei. O que precisa hoje para o nosso telespectador começar a praticar a modalidade? Quais são os requisitos básicos? Cara, o requisito básico é ter vontade de aprender um esporte novo, cara. A gente fala que é um esporte bem difícil, mas é apaixonante. A pessoa que vem aqui, pisa na areia, faz uma aula, cara, dificilmente ela não volta. Então acho que por ser difícil e desafiador, a pessoa
fica querendo cada aula aprender e aí por aí vai. Precisa ter condicionamento físico ou mesmo que a pessoa não estiver ali com o seu peso em dia, dá para começar a praticar? Não, dá, porque aí a gente divide, né, as turmas por níveis, né? Então a gente pega a galera iniciante, é uma turma, o intermediário outra, avançado outra. A gente também divide, né, a turma masculina, feminina. Tem turma misto também, né? Às vezes quer fazer casal, quer fazer junto, é pai e filho. Então a gente divide por esses segmentos aí. Bem, a gente já aprendeu um pouco da teoria, mas agora tem uma parte prática aqui no nosso programa. O que a gente vai ver na sequência aí? São alguns fundamentos? Isso, a gente vai chamar uma aluna nossa, Camila, para fazer alguns fundamentos e mostrar o básico para vocês. A chapinha, o ombrinho, o cabeceio, mostrar o saque. Aí a gente vai estar fazendo isso aí hoje. Então, vamos acompanhar na sequência aí os fundamentos aqui com o Formiga e a sua aluna Camila. Bem, agora que a gente acompanhou aí os fundamentos, né, executados pela Camila e também o Formiga, quero agradecer a sua aluna e também a sua participação. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, tá? Vocês são todos sempre bem-vindos. E qual é a dica, então, para quem gostou do futevôlei e quer começar a praticar? Cara, é só procurar a arena, né, de beach sport mais próxima de vocês aí, que com certeza vai ter um professor preparado para ensiná-los. Vou pedir uma última dica, Formiga. Hidratação é fundamental para o esporte? Sim, a gente fala, toda a galera que está começando, vem com a garrafinha, porque é muito sol, né? Mesmo à noite é muito quente, deu a pausinha, bebe água. Formiga, obrigado pela sua participação, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, galera. Daqui a pouco a gente vai aprender outros esportes de areia, mas agora quem está chamando é a caixa, significa que tem informação dentro dela. Então a gente segue agora com a dica do nosso especialista. Segue daí com a caixa. A caixinha está comigo. Vamos ver qual que será o tema de hoje. O tema de hoje é plantas pendentes para a sua varanda. Eu sou o Abel Santos, da Barreiro Plantas, e irei te indicar todas essas plantas. Está começando mais um quadro Cantinho Verde. Olá pessoal, hoje vamos estar mostrando para vocês opções de plantas para varanda, plantas pendentes para você enfeitar a sua varanda, deixar a sua casa ainda mais bonita. Nós temos a opção da petúnia, tá? Que é uma planta que precisa de bastante claridade, ventilação e água aí umas 2 a 3 vezes por semana, tá? Depois nós temos a peperômia, que é uma folhagem, tá? Água umas 2 vezes por semana também. Depois temos o dólar. Além da folhagem, ela também dá esses cachinhos de flores brancas, tá? Depois temos a jiboia. É uma folhagem muito conhecida, muitas pessoas usam em cima do seu rack, tá? A água também umas 2 vezes por semana. Então essas são uma das 4 opções aí que a gente estamos mostrando para vocês aí. Plantas próprias para a sombra, para a varanda da sua casa. Olá pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica, espero que tenha sido útil para vocês, espero que a natureza tenha entrado na casa de vocês e já que o assunto está fora da caixinha, eu devolvo para vocês. Muito obrigado ao nossos especialistas pelas dicas e informações aqui no Fora da Caixa. Ainda nesta edição, a gente volta com outras dicas de especialista. E agora a gente segue aqui o nosso programa, a gente vai falar do vôlei de praia, conversando com o professor Luan Machado. Professor, obrigado aqui pela disponibilidade, para conversar aqui com a nossa equipe. A gente já mostrou uma modalidade que é o futevôlei e agora a gente vai falar do vôlei de praia, né? Há quanto tempo na área já?
Há 8 anos na área. 8 anos atuando como atleta e 3 anos como professor. E aí, qual que é a diferença quando o atleta vira treinador? Eu acho que Cara, é mais difícil treinar as pessoas do que jogar. Tá fora de quadra é uma experiência, assim, foi engrandecedora pra mim, tanto como atleta como pra minha vida pessoal mesmo. Eu acho que somou muito e acho que é isso, é só uma soma mesmo. A gente passa o que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, muitas pessoas nos ensinaram, a gente vai, aplica e vai fomentando. Acho que o amor, o gostar de praticar um esporte, independente de qual seja, nas pessoas, e acho que isso é o mais importante. Professor, quando a gente vê o vôlei de praia, assim, principalmente pela televisão, a gente já pensa no calor, na areia, no vento, principalmente quando é perto de litoral, Sim. né? O esporte nasce no litoral, por isso o nome, obviamente. E o esporte é democrático, assim, quem quiser começa de alguma forma, consegue praticar? Consegue praticar sim. Eu acho que ele, independente de idade, de tamanho, enfim, você pode praticar o vôlei de praia, vai dar para jogar o vôlei de praia, ele é muito inclusivo. Diferente do vôlei de quadra, o vôlei de quadra já é um pouco mais fechado, limitado para certos tipos de pessoas mesmo, de biotipos e tudo mais. O vôlei de praia é totalmente inclusivo. Uma pessoa de 10 anos, uma pessoa de 70 consegue jogar. Eu tenho alunos de 65 anos, então é uma galera mais velha que pratica, se apaixona e não para mais, né? E é saúde para todo mundo. Bem, a maioria das pessoas começa como hobby, obviamente, depois quer ir para torneios, Sim, né? Quando a gente está nas sim. competições, qual que é o formato oficial? Como é que se joga? Hoje em São Paulo, os torneios piratas, que são os que mais meus alunos jogam, são todos basicamente de um set só. Mas os torneios oficiais são todos de melhor de 3 sets. 2 sets de 21 pontos e, caso seja necessário, um tie-break de 15 pontos. E esses 21 pontos é necessário ter pelo menos 2 pontos a mais para poder encerrar o set, né? Exatamente. E quais são, assim, as regras essenciais para jogar o vôlei de praia? O que não pode fazer? O que é considerado penalidade, infração? Certo. As regras são basicamente as mesmas do vôlei de quadra, que a galera já está acostumada, já conhece. A única coisa que muda é que o toque você pode reter um pouquinho mais a bola, ele é um pouco diferente. O gesto do toque é um pouco diferente do gesto da quadra. E o fato de você não poder largar com a gente fala que é digital, né? Você não pode usar a digital para tocar na bola. Você tem que usar ou sua mão fechada ou a palma da sua mão. Na quadra você pode empurrar a bola com a ponta do dedo, na praia você não pode. Basicamente isso, de diferença de um pro outro é isso. E são jogados em duplas, né? Duplas, sempre em duplas. Pode ser masculino, feminino e misto também? Misto, também temos a categoria mista em alguns torneios, mas não é uma categoria oficial. Assim como o quarteto também? Assim como o quarteto também não. Oficial só masculino e feminino em duplas. Eu acho que uma grande polêmica do vôlei de praia é a questão da bola quando roda no levantamento, professor. Tem uma regra fixa? Tem, ela tá caindo hoje em dia, na verdade. O brasileiro, ele acredito que ele deu uma atrasada no vôlei de praia justamente por isso, porque o fato de tocar o toque, eles privavam muito a galera, então os europeus começaram a liberar um pouco mais o toque, eles começaram a fazer umas coisas diferentes e eles passaram à frente da gente justamente por isso. Aí hoje em dia, o fato da bola rodar já não é mais um grande empecilho, eles olham mais o fato de como a bola sai da sua mão, se ela saiu de uma mão antes da outra, então tá mais democrático mesmo. Todo mundo pode tocar hoje em dia. E hoje no cenário de Taubaté, como é que tá a adesão ao vôlei de praia? O pessoal pratica bastante? Muito legal, tem crescido bastante desde que eu cheguei aqui. A galera tem abraçado a ideia, tem entendido, eu acho, que o que é o vôlei de praia. Porque o que eu vi aqui eram muitos professores do vôlei de quadra dando aulas de vôlei de praia. Acho que nada contra, acho que o que eu falei, a fundamentação é a mesma, as regras são praticamente as mesmas, só que o vôlei de praia é um esporte, o vôlei de quadra é outro. Então eu acho que tem se mudado a mentalidade, a galera tem abraçado muito bem o esporte. Professor, então agora a gente vai sair aqui da nossa zona de conforto. Eu acho que o objetivo do programa é esse, convidar os nossos espectadores, né, para conhecer uma modalidade nova. Então, eu gostaria de ter a honra de ter uma aula contigo. Com certeza. Afinal de contas, o professor é federado, né? Explica pra gente o que é isso. Eu sou atleta profissional já tem 7 anos. Sou tetracampeão paulista, pentacampeão na Copa São Paulo, tetracampeão de jogos regionais. Então, tenho algum currículo aí. E a federação, ela me torna um atleta profissional. E ela me dá também o direito de dar aula de vôlei de praia. Então agora eu vou ter uma mini aula aqui com o professor Luan e vou esperar a avaliação dele. Então a gente assiste na sequência aqui no Fora da Caixa.
Bem, acompanhamos essa mini aula aqui com o professor Luan. Tive a honra de participar. E aí, professor, qual foi a minha avaliação? Pô, nota 10, muito bem. Muito boa aula. Tá convidado, inclusive, para fazer mais aulas com a gente aqui. E é isso, foi muito bom. Deixa uma dica, então, para os nossos telespectadores que tiverem essa vontade, quiserem iniciar no vôlei de praia. Certo. Galera, quanto ao sol, acho que ao clima e tudo mais, é muito protetor solar, todo mundo se cuidando, muita água, muita hidratação e óculosinho de sol e vem com a gente que a gente vai fomentar muito bem o esporte aí na vida de vocês. Professor Luan, muito obrigado pela participação, viu? Parabéns pelo seu trabalho e espero encontrá-lo aí numa próxima oportunidade. Com certeza. A gente vai conhecer daqui a pouco outra modalidade de areia aqui no programa Fora da Caixa, mas agora a caixa tá chamando. Significa que tem dica e informação dentro dela. Então agora a gente segue com a dica de uma especialista na área. Segue daí com a caixa. Caixa recebida, vamos ver qual que é a dúvida de hoje. Quais dicas para quem busca o salário maternidade? Meu nome é Sabrina Nunes, eu sou advogada previdenciarista e começa agora o quadro Seus Direitos. Salário maternidade, ele é um benefício que é concedido para aquelas pessoas, para aquelas mães que necessitam se afastar das suas atividades laborais para cuidar ali do filho, por conta do seu nascimento. Porém, esse benefício, ele também pode ser concedido em outras situações, como por exemplo, no caso de adoção, no caso de uma guarda judicial ou até mesmo no caso de um aborto não criminoso. Para requerer esse benefício, a pessoa que contribui de forma individual, como autônoma, o facultativo, ele precisa ter ali a carência, ou seja, são 10 meses de contribuição. Então, ele precisa já ter iniciado as suas contribuições antes ali daquele período da gestação para ter direito. Importante também, muitas pessoas não sabem, mas até mesmo algumas situações dão direito a esse benefício, não só para a mãe, não só ali para aquela gestante, que está ali passando por essa situação de gravidez, como no caso de casais homoafetivos, ou no caso de uma situação que, por exemplo, essa mãe, essa gestante vem a óbito, nesse caso o pai ali, ele também vai poder requerer esse salário maternidade. Outra situação também importante falar para vocês é relacionado à segurado especial, que é a trabalhadora que exerce ali atividades na área rural. Essa trabalhadora, ela também tem direito a requerer esse salário maternidade se ela comprovar ali que também exercia essa atividade por pelo menos ali 10 meses, que é essa carência. Aí ela não precisa ter contribuições, mas ela precisa comprovar que ela exercia essa atividade rural. E agora que a dúvida foi respondida e o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Obrigado à nossa especialista pelas dicas e informações aqui no programa Fora da Caixa. E agora a gente segue aqui os nossos esportes de areia. Agora a gente vai conversar com o professor de beach tênis, que é o Marcos Lanzilotti, conhecido como Marquinhos, e vai passar todas as dicas aqui para a gente aprender mais essa modalidade, professor, que é uma febre aqui em Taubaté. Bom dia, tudo bem? Me chamo Marcos. Para quem não conhece, o beach tênis é um esporte novo, entre os esportes de areia. O esporte foi nascido na Itália, mas veio para cá muito cedo. O brasileiro se adaptou muito bem com o esporte e espero que continue crescendo cada vez mais. E o que explica essa procura, esse fenômeno? Cada vez a gente vê mais adeptos, a gente vê isso viralizando também nas redes sociais. Isso facilita muito o esporte para crianças, idosos, pessoas que nunca fizeram o esporte, elas poderem se conectar com alguma coisa, com esse esporte de raquete, que está sendo tão procurado hoje em dia. Professor, quando a gente vê o hobby que às vezes vira profissão, como no seu caso, ou outras pessoas também que estão procurando um novo esporte para começar, oficialmente o pessoal quer competir, Eu acho que a grande graça é uma competição, talvez. E nesse sentido, quais são as regras básicas para quem quer ir para um campeonato, Como é que funciona a mecânica de um jogo de beach tennis? Assim, o jogo ele é composto por um set e esse set ele é composto por 6 games. Cada game tem 4 pontos. E dentro desse jogo, cada pessoa vai sacar uma vez para poder dar continuidade nesse set.
para ganhar esse game, né? Para ganhar o game, o set e aí sim fechar o jogo. Então, geralmente ele é disputado em duplas ou também pode ser jogado sozinho? Pode ser jogado sozinho também, mas a maioria das vezes o campeonato é de dupla. E o grande segredo do beach tênis, professor, é uma boa defesa, é um bom ataque ou ambos? A gente ter uma boa movimentação na areia. Eu acho que isso já é um ponto bem positivo para quem já tem essa movimentação, ela sai um pouco à frente de quem não tem tanta mobilidade na areia. Mas assim, tudo conta com estratégia, a facilidade de bater numa bola. Eu me movimento bem, mas eu tenho um parceiro que ele bate uma bola um pouco mais forte que eu, então a gente unindo a força, né? Isso aí a dupla fica bem melhor. Por ser um esporte ao ar livre, né? Quais são as principais dificuldades e desafios que os atletas vão encontrar? Muito vento, sol no rosto o tempo inteiro. Às vezes a areia também, por causa do vento, vem muita areia no rosto. Então o cuidado é óculos de sol, boné ou viseira, bastante protetor, sempre que possível, muita água também. Professor, para iniciar no esporte, em média, aí, quanto que o aluno precisa para ter uma raquete, para jogar minimamente bem, para ter um bom desempenho? Eu aconselho a sempre começar com um profissional que já saiba, né? Para você não começar com uns vícios que pode te machucar ou levar a você nunca mais jogar o esporte. Então, você ter essas dicas, eu acho que você já sai também um ponto na frente de quem quer aprender na marra, né? Na força. Ele fala, não, eu consigo. Então, eu acho que uns 300, 400 reais você compra uma raquete para você poder começar. E o resto é só a boa vontade e vontade de treinar. Professor, dá para ter uma noção, por exemplo, num saque, que velocidade atinge a bolinha? Tem lugar que tem os radares, né, que a gente chama, e normalmente os radares são em campeonatos profissionais, mas em média 120, 130 km por hora. E hoje, qual que é o público assim, que mais procura para praticar esse esporte? São homens, mulheres, crianças, jovens, mais velhos ou é bem democrático? Todos os tipos de público. Isso aí, eu acho muito legal essa interação do esporte com todos os públicos, porque você vai para um campeonato e você encontra todo mundo. Os amigos que estão começando, os que já jogam bem, os que já são profissionais, os que estão no mesmo nível. Então, assim, eu gosto dessa vivência do esporte. E hoje o Brasil é um destaque quando a gente fala no cenário internacional da prática da modalidade? O Brasil é um destaque hoje em dia, graças a Deus. Tem a Sofia Show, que é a feminina, que joga muito bem, Vitória Marquezine, Alan Oliveira, André Baran, são assim... Pessoal, todo mundo que vê beach tênis, conhece o beach tênis, sabe de quem eu tô falando, e quem não conhece, procura e saber quem é, porque são jogadores que vale a pena prestigiar, vale a pena ver o jogo. Professor, então agora eu vou aprender uma aulinha aqui com o professor, né? Pegar algumas dicas, não pratico a modalidade, então vai ser algo bem iniciante. Eu vou aprender aqui com o professor. Você vai me dar esse prazer de aprender essa aula com o senhor? Com certeza, na hora. Então a gente vai acompanhar agora uma mini aula de beach tênis e eu vou esperar para ver se o professor aprova a minha participação. Vamos acompanhar. E agora que a gente já acompanhou essa mini aula de beach tênis, professor, o nosso programa, o tempo é limitado, né? Mas conta pra gente aí, como é que foi o meu desempenho? Foi satisfatório? Foi satisfatório. Para a primeira aula foi muito bom. Gostei da movimentação em quadra. A gente pode melhorar alguns pontos, mas com certeza
tem um bom futuro aí no beach tênis, hein? Professor, para quem gostou da modalidade e também quiser começar, quais são as suas dicas, a sua mensagem final e o seu incentivo para essa garotada e também para quem já está na maioridade aí? Se você não fez ou não faz alguma coisa nova, creio que a gente acaba ficando parado, né? Então, ó, vem testar o beach tênis. Tenho certeza que você vai gostar, muita pessoa boa no beach tênis, muita coisa para interagir, lugares novos para conhecer. Então, acho que isso é a melhor coisa que pode acontecer. Tem uma dica de ouro, professor, aquela assim que é infalível. Dica de ouro: nunca brigue com seu parceiro de beach tênis. Então essa vale para todos os esportes também. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação, viu? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso na sua trajetória e espero encontrá-lo novamente em outros programas aqui da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado, espero te encontrar também. Assim chegamos ao final de mais um Fora da Caixa, falando de esportes de areia. Espero que você tenha gostado desta edição. Eu te espero em um próximo programa aqui na TV Câmara Taubaté. E não se esqueça de pensar e agir fora da sua zona de conforto.